Segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 28. Hoje nós vamos falar sobre a veracidade do cristianismo, certo? A veracidade do cristianismo. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido a Teu servo este bem. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são a verdade. A Tua palavra é a verdade. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, agora para estudarmos a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos instrua por meio dessa aula, para que nós possamos ver que a Tua verdade é a única verdade e dessa maneira rejeitar a falsidade desse mundo. Em Cristo nós te pedimos, Senhor. Amém. Como o cristianismo é uma contracultura, ou seja, ele está em pé de guerra com o mundo, a gente poderia dizer isso. Então, tudo que o cristianismo diz, necessariamente vai se contrapor ao mundo. É por isso que dá tanto embate, né? Quando o Cristo diz assim, eu vim trazer espada, eu vim para dividir, quem comigo não ajunta, espalha. Não é porque ele tem prazer na confusão, né? Nós já vimos que Deus não é Deus de confusão, mas é porque naturalmente essas coisas vão acontecer, dado que o mundo vive na mentira e nós pregamos a verdade. Então, necessariamente haverá o conflito entre verdade e mentira. E aqui o texto de 2 Samuel deixa claro, Deus é o único que fala a verdade, porque Deus é a verdade. John MacArthur, no livro dele sobre os princípios da cosmovisão bíblica, ele diz, o cristianismo autêntico, como nós estamos vendo, está preocupado do princípio ao fim com a verdade. A fé cristã não tem a ver primariamente com os sentimentos, embora sentimentos profundos com certeza resultarão do impacto da verdade no nosso coração. Não tem a ver com relações humanas, muito embora as relações sejam o foco principal de muitos púlpitos evangélicos atualmente. Não tem a ver com sucesso e bênçãos terrenas. Não importa quanto uma pessoa possa ter essa impressão ao assistir os programas que dominam a televisão religiosa estes dias. Ou seja, a nossa fé ela não tem ligação direta com o sentimento. Ainda que a verdade ela produza alguns sentimentos na nossa vida. Por exemplo, um sermão bíblico, um sermão fiel, ele muitas vezes nos constrange, ele muitas vezes nos entristece, né, em certa medida. E em muitas ocasiões ele nos anima. Isso são sentimentos, mas são sentimentos produzidos pela verdade. Nós não somos contra os sentimentos, nós somos contra os falsos sentimentos. Existem muitos púlpitos que produzem diversos sentimentos, choro, tristeza, alegria, são muito semelhantes aos que eu acabei de listar. Qual a diferença? Eles são produzidos não pela exposição da verdade, mas pelo sentimentalismo. Você vê o sujeito, o pastor começa a orar, imediatamente o teclado começa a fazer aquela base, né? E aquela música suave, vai lhe embalando. E do jeito que o pregador fizer, a música vai também. Se subir, ele sobe, se descer, ele desce. E ali vai criando um ambiente, né? Um ambiente emocionalista, que você vai sendo envolvido. Quando você menos vê, você está chorando. Mas você está chorando por quê? Se perguntarem, né? Está chorando por quê? Não sei não. Música bonita, essas palavras bonitas, e você começa a chorar. Então, é uma coisa dissociada da outra. Semana passada a gente viu a racionalidade da fé cristã. E hoje a gente está vendo que essa racionalidade, ela é verdadeira. Ou seja, ela produz frutos verdadeiros, inclusive os sentimentos. Então, alguém que nunca se emocionou com o Evangelho, eu acho muito estranho isso. Eu acho realmente muito estranho. Eu não conto às vezes que produzindo um sermão, eu me emocionei, sozinho.
Isso é fruto de quê? Da própria verdade que está sendo extraída do texto. Você vai vendo ali como Deus está agindo e você diz, não, isso é impossível, isso é uma coisa impensável para um homem. E você acaba se emocionando, se alegrando, se entristecendo. Então todos os sentimentos são válidos desde que estejam baseados na verdade. O problema é que a igreja tem produzido tais sentimentos longe da verdade. Eu vi essa semana um pregador que eu não sei como é que o povo aguenta. Toda semana ele muda o texto para a mesma pregação. E bota na internet. Ele acha pouco, bota na internet, né? Porque quem não está lá também vai acompanhar. A pregação dele era alguma coisa como fugindo das tribulações da vida. Esse tipo de... Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso aí. Fugindo das tribulações da vida. Toda semana ele está falando de uma forma para você fugir das tribulações da vida, das angústias. Isso é uma verdade bíblica, irmãos. Ninguém contesta isso. Mas isso tem uma ligação tão forte, né, com a teologia desse cidadão, que você percebe que realmente ali toda a intenção é uma só. É produzir, primeiro, interesse. Porque quem não quer saber como é que foge da tristeza? Quem não quer saber disso? Todo mundo quer saber como é que eu fujo da minha tristeza, da minha angústia, da minha tribulação. Todo mundo quer saber disso. Agora, quando você começa a forçar a igreja a sempre pensar nisso, séries e mais séries, de angústia, depressão, né, tristeza, aí depois alegria, aí vitória. E são séries e séries falando sobre a mesma coisa para produzir um sentimento na igreja. Seja qual for. Às vezes é a partir do texto bíblico, eu não tenho dúvida que é a partir do texto bíblico. Mas você está forçando o povo de Deus a ter um sentimento, né, que nem sempre é um sentimento bom, fruto da verdade, mas é um sentimento que está sendo produzido, seja pelo cântico, seja pela pregação, mas é sempre a emoção que está sendo buscada. E existem os consumidores dessas coisas, né? As pessoas que dizem assim, eu vou para lá porque lá eu me sinto bem, porque lá, naquela igreja ali, eu sou tratado, né? Eu chego lá triste e saio alegre, né? Mas você pode ir para um circo e chegar triste e sair alegre. Você pode ir para um teatro, você pode ir para tantos lugares que... Não estou comparando a igreja com o circo, estou só dizendo que existem lugares que podem produzir esses mesmos sentimentos. Então, o que nós estamos... qual o objetivo de vir para a igreja? Não é estar triste e sair alegre, é ouvir a verdade. Eu quero saber o que é a verdade de Deus para a minha vida. E aí, se isso produzir algum sentimento, tudo bem, sem problema. O cristianismo bíblico é todo sobre verdade. A revelação objetiva de Deus, a Bíblia, interpretada racionalmente, produz verdade divina em medida perfeitamente suficiente. Tudo que nós precisamos saber para a vida e a piedade, esta se encontra nas Escrituras Sagradas, né? Não precisa mais nada, né, para aprender, para viver de uma maneira piedosa fora da Escritura. A igreja não precisa ter aqui conferências sobre, por exemplo, conferências sobre como dar contribuição correta, como educar bem os seus filhos, no sentido de que eu vou dar uma palestra, eu vou trazer um especialista, um pedagogo, um psicólogo, sei que mais, um professor e uma mãe. Aí cada um vai dar perspectiva sobre aquela verdade, né? Cada um do seu viés. Aí você pega a figura, e eu estou dizendo isso, você pode nunca ter ouvido falar disso, que eu acho difícil, mas existem muitas igrejas que têm feito isso aí. Pegam um tema e colocam os especialistas para falar. Quando, na verdade, a palavra de Deus é a especialista. E quem foi separado para pregar a palavra de Deus? O ministro da palavra. É ele quem vai ensinar na igreja como eu devo tratar de finanças, como eu devo tratar meus filhos, como eu devo, né, educá-los,
é o ministro da palavra que faz isso. Ele tem autoridade. Agora é óbvio, se você vai tratar de um colégio, uma coisa assim, então você tem interação de outras figuras ali que vão, né, com técnicas aplicar num colégio. Mas no sentido de princípios, eu vou colocar os princípios para a igreja, aí eu vou botar vários especialistas para falar. Aí vamos falar de finanças bíblicas, aí traz um economista, né? Um economista cristão, né? Para ficar um negócio ficar realmente santo, né? Santo, porque senão não presta, tem que ser um economista cristão. Aí nós vamos falar agora de doenças e a escritura, aí traz um médico cristão, claro. Política, como era o negócio? Eimael, um democrata. Por isso que o pastor precisa ser bem preparado, os presbíteros precisam ser bem preparados, porque eles têm que ter na ponta da língua o ensino da palavra de Deus a respeito de todas essas coisas, porque a Bíblia é a verdade e a verdade é o Senhor. O cristianismo autêntico é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1, verso 3. O que isso quer dizer? Uma vez por todas, não tem emenda. Essa semana a gente voltou a tratar da lei de Deus, né? Se os assuntos são recorrentes, vamos falar de assunto repetitivo na igreja. A lei do Senhor, a gente está tratando lá nas Institutas de João Calvino, de uma perspectiva completamente diferente. Não mais mandamento por mandamento, mas a gente está entendendo como interpretar a lei de Deus com as Institutas. E na hora que a gente está entendendo, né, como se aproximar da lei, ele diz exatamente isso. A lei de Deus, ela é perfeita e a prova disso é que ela nunca sofreu uma emenda. O Brasil já tem, acho que a 5ª Constituição, não é isso? 7ª. Aqui o homem do direito que não me deixa mentir. 7ª Constituição, 7ª. Isso denota o quê? Imperfeição. Não é porque é boa, não, é porque é imperfeita. E na 7ª, quantas foram as emendas já? Inúmeras emendas. A lei de Deus não precisa ser emendada. A gente falou também, né, seguindo essa mesma sequência de pensamento, a gente chegou a pensar assim, e casos novos, por exemplo, chegou agora o caso da pedofilia na internet. Aí, né, o mundo fica atordoado. Agora precisamos de uma lei para a pedofilia na internet. Aí vamos agora, lá vai o Congresso lá botar naquilo ali horas e horas, dias e dias, produzindo uma lei para... Aí vai emendar a Constituição, porque não estava previsto em 88 que isso poderia acontecer. A lei de Deus precisa fazer esse tipo de atualização? Com base em que mandamento a gente pode dizer que isso é desnecessário? O 7º mandamento. Não adulterarás. Então, você pega o 7º mandamento, é um princípio geral, você só aplica. Não precisa de emenda, a lei de Deus não precisa de emenda. Os presbíteros não precisam ficar aqui fazendo de gestos e de gestos para emendar a lei de Deus ou tentar entendê-la. Simplesmente olham para a palavra de Deus e aplicam a lei nos seus princípios. Simplesmente assim é que funciona. Ele diz, a mesma verdade que Abraão, Moisés, Davi e os apóstolos acreditavam, é ainda para nós a mesma verdade. Tempos mutáveis não mudam a verdade. As escrituras são imutáveis, como também o próprio Deus é imutável. Os tempos mudam, Deus não muda. A lei de Deus permanece para sempre. E é isso que constrange tanto o mundo. Quando a gente vai falar isso em termos gerais, é assim que você deve entender, né? Para a minha vida, a lei é essa e a palavra de Deus é a verdade. Agora, para que isso se estabeleça na igreja, é necessário que alguém possa manejar bem essa verdade. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 15, é dito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. A palavra manejar bem é uma boa tradução para que você entenda que né, não é um sujeito que sabe somente os livros decorados, né? Abra aí Malaquias, aí o cara bem rápido, esse aí maneja bem. Não, esse ele decorou onde estão os textos. Eu quero ver quando ele abrir o que é que ele vai falar. Então, manejar bem, a palavra aqui é cortar, né? Ele faz porções da palavra de Deus para que o povo, né, possa se beneficiar dessa palavra. Então, se Deus é a verdade e a verdade de Deus ela está revelada na palavra, então o ministro da palavra precisa cortar bem a palavra para que traga a porção necessária para a igreja. Esse é o princípio do ministro. Ele tem toda a verdade, mas ele não tem como pregar toda a verdade num dia só. Então, a cada domingo, ele vai manejando a palavra, separar a porção da manhã, a porção da noite, e assim ele vai, né, fazendo com que a igreja cresça espiritualmente, porção por porção. É por isso que no Novo Testamento fala-se tanto a respeito de leite, né? Vocês não podem ainda ouvir ter um alimento sólido, porque ainda são crianças, dito isso à igreja de Corinto. Depois, agora vocês podem ouvir um alimento sólido, porque é a palavra que está sendo porcionada ali para cada refeição. Se sempre é o mesmo tema, então o ministro não está sendo um bom manejador da palavra, porque a igreja só conhece um tema. Qual é a maneira mais fácil de você evitar com que essa repetição de temas seja para o resto da vida na igreja? É só você sequenciadamente pregar na Escritura. E o que vai se repetindo é porque é o próprio Espírito que quis que se repetisse. Então, o porquê a gente tem, por exemplo, uma pregação no Antigo ou uma pregação no Novo Testamento? Já pararam para pensar? Por que não tinha num domingo 2 do Antigo e no outro 2 do Novo? Ninguém se habilita. Porque eu preciso de uma porção de cada um. A porção de hoje do Antigo Testamento foi dada. Pois não? A igreja ela aprende muita coisa com a pregação sequenciada e porcionada entre Antigo e Novo Testamento. Aprende que toda a Escritura é palavra de Deus. Aprende que todos os textos contêm Cristo. Aprende que Antigo e Novo Testamento a salvação sempre foi da mesma forma. Ou seja, os benefícios para a igreja são sem fim. Agora, quando a igreja tem sempre pregação no Novo, ela tende a rejeitar o Antigo. Eu não vou nem dizer que uma que só tem pregação no Antigo, porque eu não conheço essa. As que tem um único testamento é sempre o Novo Testamento. E aí as pessoas se tornam teólogos do Novo Testamento, desprezando o Antigo Testamento. Por falta de ser bem manejada a palavra de Deus, a igreja passa a conhecer a verdade pela metade. Uma porção e a outra não. E, consequentemente, a teologia da igreja, que ainda está baseada na verdade, mas não é toda a verdade. Quando Paulo vai falar à igreja dos Efésios, lá em Atos, ele diz assim, porque eu preguei, né, Atos 20, verso 21 em diante, porque eu preguei a vocês todo o conselho de Deus. Ou seja, eu não escolhi texto para pregar. Nunca cheguei na igreja para dizer, não, aqui eu vou pular. Mas todo o conselho de Deus foi pregado. O que é um desafio para o pregador, mas é um grande benefício para a igreja. Um dia eu estava já estou me encaminhando para o fim, porque a gente tem que ir para João Pessoa. Mas um dia eu estava numa determinada igreja, a gente estava fazendo
a programação para o ano seguinte. Qual seria o ensino do ano seguinte? Aí nós vamos estudar na escola dominical, primeira carta aos Coríntios. Ok, vamos lá, vamos estudar a primeira carta aos Coríntios. Aí, primeiro capítulo vai ser isso, segundo, isso, terceiro, isso. Chegou no capítulo 14. 12 e 14. O que é que fala 1 Coríntios 12 e 14? Alguém sabe? Dons espirituais. Aí ia dar problema. Porque havia uma divisão desde a liderança até os membros. E aí como é que você vai tratar uma coisa dessa? Qual foi a solução? Pula. 1 Coríntios teve 1, 2, 11, aí 13, 16, 17, 18, 19. Mas não teve 12 e 14. Foram rasgadas essas páginas para a igreja. Então, quando não há unidade, você vê, a verdade tem que produzir unidade. A verdade não divide. Quando não há unidade doutrinária na igreja, o conselho de Deus não pode ser pregado todo. É pregado pela metade. E aí tem texto que você pode pregar e tem texto que não pode pregar, senão dá confusão na igreja. Né? Tem textos em determinadas... Eu estou citando uma porque foi o caso que eu vivi, mas eu não estou dizendo que é a única, estou dizendo que na verdade quase todas sofrem desse mesmo mal. Existem textos proibidos nas igrejas. Pois não, Suzana? Não estou dizendo que é certo, não fiz juízo de valor, só descrevi o caso. E eu não era pastor, né? Eu era um voto dentro de um todo. Mas vocês entendem que é assim que acontece. Então, nisso aqui nós não vamos tocar, porque isso vai dar confusão, né? Quer dizer que tem algumas verdades da Bíblia que você na igreja não pode falar, porque senão vai dar confusão. Como é que isso começa? Quando você não tem unidade na verdade. Quando a gente fala de confessionalidade, irmãos, a gente luta para que a nossa igreja seja uma igreja confessional, seja uma igreja que abrace os padrões de fé de Westminster. Não é por tradicionalismo, não, irmãos. É para mostrar que a gente tem uma cara. Existe uma identidade na igreja presbiteriana do Alto Branco, que é a mesma identidade da igreja presbiteriana do Brasil, que é a mesma identidade da igreja presbiteriana no mundo. Os padrões de fé de Westminster, que nós cremos que é a mais fiel e exata interpretação da Escritura Sagrada. Respeitando outros padrões que existem, é verdade, que na maioria, quando se tem um padrão, por exemplo, confissão belga, os cânones de Dort, a confissão dos batistas, declaração de Savoy, dos congregacionais, em suma, em quase todos os itens, eles falam exatamente da mesma coisa. Vai divergir ali com os congregacionais no sistema de governo, com os batistas, além do sistema de governo, a questão do batismo e ponto. Não, quando a gente pensa na reforma protestante, diz assim, saíram muitas denominações da reforma, a gente pensa que esse escarcéu de hoje, né? 2.000 denominações no Brasil. Não, foram poucas. E as divergências que haviam, na grande maioria, eram praticamente nenhumas e marginais. Né? Não tocavam no centro do Evangelho, ainda que fossem importantes. Agora a gente vive numa igreja pós-moderna, onde as verdades são múltiplas e todo mundo deve acatar a verdade do outro. Não vai ser assim conosco, irmãos. Não será assim, porque a verdade ela procede da palavra de Deus e não existem duas. Se não houver um bom ministro com bons presbíteros e diáconos que zelem por essa verdade una, não haverá união na igreja. Porque paz e união sem verdade é falsa paz. Era dito no meio dos profetas. Eles dizem paz quando não há paz. E o Senhor disse, eu vou destruir
os profetas que fazem isso. Nós precisamos anunciar para os irmãos, né? Deixar de lado essa visão idealista e romântica da igreja, como se a gente nunca pudesse tocar em nenhum problema da igreja. Existem problemas, são estes. Qual é a solução dos problemas de divisão da igreja? Não é a gente anular as diferenças, é dizer, a verdade está aqui. E quem não comungar da verdade, nós não devemos ter comunhão. Verdades essenciais do Evangelho são assim. Verdades que são não tão essenciais, sistema de governo, batismo, que são extremamente importantes, mas não nos dividem. Nós devemos, né, com sabedoria, instruir os irmãos que eles estão errados, mas que nós amamos eles em Cristo Jesus. Você não está separando-se da verdade, mas você está preservando a verdade pelo amor. Dessa maneira, irmãos, nós vamos viver o cristianismo verdadeiro e genuíno, a partir da palavra de Deus, com pregação em todo o conselho de Deus, sem nos unir com a mentira, em nome da verdade. A verdade é que une os crentes, independentemente daqueles que vão se submeter ou não. Uma igreja que vive em paz, mas que não tem a pregação de todo o conselho de Deus, vive a mesma falsa paz do tempo dos profetas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a conviver, né, com a verdade bíblica, nos submetendo a ela e dizendo não para toda mentira e engano desse mundo. Amém. Algum irmão quer falar? Então nós vamos orar. Okay? Pedir ao diácono Diogo que eleve sua voz e ore ao Senhor.